Shalom, shalom, sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem aqui já é batizado? Quem aqui já recebeu o dom de línguas? Em nome de Jesus. Pastor Ariston, já chama o Senhor, tá? Quem quer receber um renovo? Você quer renovar suas línguas nessa noite em nome de Jesus? Amém? Já aumenta a sua expectativa para essa live. Compartilha com no mínimo 22 pessoas. E compartilha também, se você puder, com 44 pessoas. Amém? Quem já recebeu o dom de línguas? Glória a Deus, Jéssica. Então, eu declaro que você vai receber hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos falar de oração em línguas. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo, né? Em que esse dom tem sido calado de dentro das igrejas. E as pessoas não credibilizam mais a força e o poder que há nesse dom, nessa manifestação de falar em línguas. Amém? Então, é muito importante a gente nessa noite também, vamos desmistificar algumas mentiras, né? Existem alguns pastores, né, que eles acreditam que a gente não pode falar em línguas, eles misturam ali, né? Falar em línguas sobrenaturais, a língua dos anjos é uma coisa, variedade de línguas é um dom do Espírito Santo. Amém? Então é outra totalmente diferente. Já aumenta a sua expectativa em nome do Senhor Jesus, já compartilhem essa live, pessoal. Eu vou convidar o pastor Ariston, né, que ele tem, te amo, filho, seja bem-vindo. Eu vou convidar o pastor Ariston para trazer esse tema, que ele tem propriedade, domínio. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Compartilhem essa live. Comecem a reagir aí, em nome de Jesus. Reage, manda foguinho, coraçãozinho, comenta. Para me ajudar no engajamento, pessoal. O Instagram. E outra coisa que eu tenho para falar para vocês, muito importante. Gente, já teve algumas pessoas que vieram me relatar que o próprio Instagram tá deixando de me seguir. Amém? Então, se você não recebeu a notificação, quando acabar a live, entra aqui no meu perfil e vê se você tá me seguindo. Porque, olha, tá só o sangue do cordeiro. Tá uma batalha espiritual nas redes sociais. Shalom, pastora Kátia, missionária Lorena, Moni. Sejam todos bem-vindos. Tem algumas ovelhinhas, né, que eu tenho cuidado, né? A Moni é uma. Vânia, minha querida, seja bem-vinda. Sônia. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, pastora Kátia. Boa noite, Jana. Foi a Janaína que falou pra mim, gente. A Janaína era minha manicure há uns anos atrás. Seja bem-vinda, filha. E ela falou que já por 2 vezes ela parou de seguir sem ela querer. O próprio Instagram deixou de me seguir. Então, gente, isso é guerra, tá? Priscila também, uma ovelhinha querida. A pastora Adriana, seja bem-vinda. Pastora Adriana, depois eu vou te chamar, viu? As pessoas estão com saudade da senhora, hein? Vai ter que voltar a pregar com a gente nos cultos de sexta, estão perguntando. E a pastora Adriana, aquela mulher do fogo. Amém? Glória a Deus. Pastora Adriana é labareda de fogo, gente. Vocês querem ver um manto acontecer quando a pastora Adriana prega? Meu Deus, é muito forte, amém? Fabiana, meu esposo querido, meu marido, né? Porque esses dias eu vi um estudo, as pessoas falando que a gente não pode falar esposo, né? Meu marido, é marido e mulher. Não pode falar esposo e esposa, gente. Mas isso é papo para uma outra live. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. É coisas que a gente descobre, gente, aí. Nossa, mas pastora, a senhora não sabia, não, gente, eu não sei de tudo, não. Tem coisas, tem mistério que eu vou descobrindo, ó, pra vocês terem uma ideia. Lembra da live passada? Que a gente tava falando dos desenhos, gente? Até pouco tempo atrás eu não sabia desse significado. Inclusive, eu fiz já uma festa da Manu, do tema da Frozen, e não sabia, falta de sabedoria, agora eu tô sabendo que é legalidade. Amém? Já aproveito e já convido vocês pro dia 16 de abril. Teremos outra live, tá? Com a Kátia Alencar. Já anota aí na sua agenda, amém? Glória a Deus. Vamos convidar o pastor Ariston, que ele é o nosso convidado da noite. O pessoal dá risada, gente? É cada coisa que eu aprendo e depois eu vejo, né, que não era para fazer.
Vamos lá. Pastor Ariston, aqui. Shalom. Shalom. Pastor, o senhor não está aparecendo para mim, tá? Então vamos lá. Eu peço que o senhor saia, por favor, e depois o senhor volta. Para ver se volta aqui, porque eu estou ouvindo a sua voz, mas não estou te vendo. Tá, vou sair. Tá? Sai e volta novamente. Gente, hoje não está no YouTube, tá bom? Porque hoje é live em conjunto. Quando é live em conjunto, não dá para colocar no YouTube. Aliás, até daria, mas eu teria que ter outro aparelho para entrar simultaneamente. Então, hoje não vai ser no YouTube, mas depois a gravação vai para o YouTube, amém? Vamos lá, pastor Ariston. Peraí. Pastor, eu mandei o convite para o senhor, vê se o senhor recebeu aí. Tá, bagunça ali. Tá. A paz do Senhor. Vamos lá, pessoal. Vou fazer o seguinte, então. Apareceu. Eu não tô vendo o pastor, tá? Só tá a minha imagem aqui, mas não tem problema. Eu vou acompanhar vendo aqui no meu computador. Tá bom, pastor? Não tem problema não, porque senão vai se estender demais. Mas o As pessoas estão vendo o pastor Ariston, é isso que importa. Tá todo mundo vendo o pastor? Respondam aí. Ok, ó. A Priscila falou que tá vendo, então glória a Deus, gente. Glória a Deus. Vamos começar. Pastor Ariston, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Amém? Gente, o pastor Ariston é uma bênção, tá? Eu já peço que vocês, em nome de Jesus, sigam ele nesse Instagram. Tem o YouTube dele, ele tem o Podercast. Então se inscrevam no canal dele, Pastor Ariston Júnior Oficial. Amém? Em nome de Jesus, porque o pastor Ariston é uma bênção. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigada por ter aceitado o convite. O senhor pode começar, pode orar para iniciar, né? Se eu quiser conversar um pouquinho, falar algumas coisas, depois o senhor ora e começa a live, amém? primeiro, shalom a todos. Shalom, pastora Pamela. Obrigado aí pelo convite. E eu creio que vai ser um tempo precioso, abençoado. E também, falando que a pastora Pamela já participou do nosso Podercast lá, foi uma bênção. Até hoje o pessoal comenta, o pessoal fala do programa que ela fez, que tem edificado e vai continuar, né? Que o YouTube vai rolando, vai tendo visualizações. Eu agradeço a Deus. Esse assunto eu gosto de falar sobre oração em línguas. Quando a pastora Pam falou assim, ó, vamos falar sobre oração em línguas, eu falei, opa, um assunto que eu gosto de falar. Então eu vou estar orando para entrar no assunto, tá bom? Tá tudo ok? Pode orar, Certinho, pastor? pastor, eu já estou te vendo aqui. Eu abri uma outra tela aqui para mim, no meu notebook, eu já estou vendo o senhor, tá bom? Então, dá lugar na terra. Eu vou estar orando pela palavra. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai. Pedimos que o Senhor venha falar, que o Senhor venha mover, e qualquer tipo de interferência maligna, qualquer mal que queira interferir nessa live, nós quebramos e repreendemos em nome de Jesus. Cobrimos a nossa vida, a minha, da pastora Pama, de todos que vão se conectar nessa live, que vão assistir ao vivo, que vão assistir depois. Que o Senhor possa falar, que o Senhor possa mover, que o Senhor possa trazer um avivamento, um renovo, em nome de Jesus. Aqueles que não é batizado com o Espírito Santo, receba o batismo hoje. E aquele que já é batizado, receba um renovo sobrenatural. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode falar os assuntos? Pode, pastor. Se o senhor puder trazer, eu vou. Se o senhor está com uma caneta e um papel aí, que tem algumas perguntinhas. Se depois o senhor puder abordar, que muita gente quer saber. Como que busca o batismo, né? O dom de línguas, qual a importância desse dom? Por que que algumas pessoas falam poucas sílabas? Por que que tem gente que tem muitas sílabas? Por exemplo, eu tenho essa curiosidade, né? Quando eu falo em línguas, são poucas sílabas. O que que eu poderia fazer, de repente, para aumentar aí o meu repertório de sílabas? Se tem algo, né? Tem muitas dúvidas que eu tenho. Então, o senhor pode começar falando? E aí, ao longo aí da nossa jornada de live, eu vou fazendo uma pausa e perguntando para o senhor, tudo bem? Amém, amém. É,
Eu creio que alguns que estão buscando aqui vão receber nesta live. Mas o primeiro, antes de eu preparei algo aqui falando das operações das línguas, mas o grande bloqueio está na mente das pessoas. A primeira coisa que eu pergunto quando a pessoa vem me procurar, quando eu estou nas igrejas, nos eventos, em algum lugar, fala, pastor, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. E aí eu faço uma pergunta para todos, é algo tradicional meu que eu pergunto. Já teve algum culto, numa vigília, na igreja, no monte, que você sentiu que ia enrolar sua língua e aí você não falou? A grande maioria, 80%, fala, teve um culto, uma vigília, teve aquele momento. Então essa pessoa já recebeu, mas ele mesmo bloqueia, porque ele pensa que às vezes é da carne, ele pensa que está imitando alguém, imitando o pastor, um irmão, às vezes pensa até que é algo do inimigo, e aí ele bloqueia. Então, a primeira pergunta eu pergunto para teve algum culto? A pessoa fala assim, teve um culto. Fala, já está aí, é só você liberar. E tem pessoas que liberam rapidamente, tem uns que mesmo assim ainda, aquela luta da mente. Então eu falo assim, a grande dificuldade de receber o batismo com o Espírito Santo, que nós vamos tentar mostrar que não, que algumas doutrinas é até errado, e Deus quer dar para todos, mas a própria pessoa bloqueia. Um dia eu estava até em Mogi pregando, e aí eu cheguei para um tecladista, e eu falei assim, você já, às vezes eu sinto que a pessoa já tem, né? Deus me mostra, testifica no meu espírito, é um discernimento. E eu falo, você já tem, deixa eu orar por você. Aí eu comecei a orar por ele, e falou algumas palavras em línguas, e parou. Aí, para não tomar tempo do culto, nós damos andamento, eu falei, mas por que você parou de falar? Eu achei estranho. Ele achou estranha a língua e parou. Mas você vê que isso foi da mente dele. A mente dele fez ele parar. Porque se ele se entregasse, é estranho, mas eu vou me entregar. Mas a mente dele é estranha, essas palavras, não estou entendendo, e parou. Então, a grande dificuldade, as pessoas demoram a receber por causa do próprio bloqueio na mente. Às vezes por falta de ensino também, né? Às vezes da maneira que é ensinado, que nós vamos tentar abordar tudo isso em nome de Jesus nessa live. Então é isso, o primeiro bloqueio é esse, a busca, Deus quer dar para todos. Mas só que talvez alguns aqui que estão assistindo a live já recebeu, mas ele meio bloqueou. Nós vamos entrar na sílaba também. Um pastor amigo meu, lá de Brasília, que ele canta em línguas hoje. Ele, quando recebeu o batismo, ele falava uma sílaba só. Então, como ele recebeu uma sílaba só, ele continuou falando. Continuou falando. Hoje ele fala várias palavras e canta em línguas até. Ele canta bem bonito. Ele é do louvor, da adoração, canta em línguas. Mas ele recebeu uma sílaba. Porque tem muita gente que recebe uma sílaba e também acha que não recebeu. Eu recebi só uma sílaba, eu acho que eu não recebi ainda. Mas alguém falou para ele, isso há muitos anos atrás, que era de Deus, era para ele continuar. Porque Deus vai acrescentando. Depois nós vamos falar sobre isso, como Deus vai acrescentando. Mas uma sílaba é de Deus. Eu recebi só uma sílaba. Muita gente pergunta, pastor, eu recebi só uma sílaba. Eu falo, continue. O segredo é continuar. Dessas perguntas que você falou, mas nós vamos estar falando algo interessante, que existe 4 operações das línguas. Nós vamos ficar concentrados em uma operação, mas existe 4 operações das línguas, mas nós vamos concentrar em uma dessas que eu vou falar aqui. Primeiro é as línguas para edificação pessoal. É isso que nós vamos estar falando hoje na live, concentrado nessa operação das línguas. Edificação pessoal. Línguas sem interpretação. É para edificação própria. Segunda operação das línguas. Línguas para edificação da igreja, que é quando vem com interpretação. Alguém vai orar em línguas e outro interpreta, isso se torna uma profecia, né? Quando alguém está interpretando, eu já recebi uma palavra muito forte de Deus, numa casa até, a mãe estava orando em línguas e a filha interpretando, foi algo poderoso, Deus falando comigo, então aquela língua se tornou uma profecia. Essas línguas para edificação da igreja, quando vem com interpretação. Terceiro, línguas como sinal para os incrédulos. É o que aconteceu em Atos, quando a pessoa fala um idioma que ela não aprendeu naturalmente. Isso é línguas para um sinal como incrédulo. Já tem testemunho, outros testemunhos, até o pastor David Hobbs, que está com o Senhor, ele falou que já falou 10 vezes, teve essa experiência de falar em uma língua de outro país que ele nunca aprendeu, e isso foi como sinal, isso serviu para a salvação de pessoas.
Então, o terceiro, línguas para sinais para os incrédulos. Quarta, operações das línguas, línguas com gemidos inexprimíveis, que nós vamos ler esse texto lá na frente, que é línguas para intercessão. Muitas vezes vai vir uma língua para você, você sabe que você está intercedendo por algo, às vezes você não tem consciência do que você está intercedendo, mas você sente que aquelas línguas não é para edificação, é uma intercessão. Às vezes vem algo muito forte em você, um desejo de orar em língua, você tem que orar em língua, às vezes 10, 15, 20 minutos, e aí depois parece que vem uma paz. O que aconteceu isso? Você estava intercedendo. Então, muitas vezes vem línguas para intercessão. Então, 4 operações das línguas, para edificação pessoal, para edificação da igreja, que é com a interpretação, línguas para sinais para o incrédulo, e línguas com gemidos inexprimíveis, para interceder por alguém ou por algo, até para você mesmo. Antes de falar disso, eu gosto de falar, o pastor que me trouxe a revelação, eu tenho um testemunho bem longo lá no canal, mas eu não vou falar aqui, porque não é para adiantar, mas o que trouxe a revelação para mim sobre a oração em língua foi um pastor coreano. Ele morava no Brasil, ainda mora, mas ele viaja o mundo todo pregando, ele é muito usado em milagre, e ele disse que estava em um país e parou um ônibus na faixa de pedestre, o farol fechou e ele começou a atravessar a rua. Ele disse que na hora que ele foi atravessar a rua, colocar o pé na rua, né, e para atravessar a faixa de pedestre, veio um impulso muito forte de ele orar em línguas. Ele começou a orar em línguas, mas ele não sabia o que era. Mas disse que quando ele ia chegando no final do ônibus, como se tivesse o ônibus aqui, ele está atravessando e você sabe que o final do ônibus ia estar ali. Uma mão pegou ele e puxou ele de volta. E segundos depois passou um carro a 100 km por hora. Passou um carro, ele ia ser atropelado. Aquele momento que ele sentiu aquele impulso de orar em línguas, ele estava orando pelo seu próprio livramento. Existem vários testemunhos de pessoas, às vezes orando por algo que vai acontecer com você ou com alguém, Deus te dá esse impulso e você ora em línguas. Mas hoje nós vamos falar línguas para edificação pessoal, que você deve fazer sempre. E nós vamos incentivar você. Eu faço um desafio lá no canal Pastora Pâmela. Desafio simples, né? Porque o David Oz falava 2 horas, eu falo assim, ó, você tem que orar 1 hora em línguas no mínimo. Eu falo pro pessoal, 1 hora em línguas no mínimo. Esse é o desafio lá no canal. Alguns estão fazendo. Tem irmãos que já estão orando 2 horas, 3 horas. Tem um irmão que fala, estou orando 4 horas. Eu falei, irmão, tá ótimo. Tá ótimo. Mas, ó, 1 Coríntios 14, versículo 2, diz assim, porque o que fala em línguas estranhas não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém entende em mistério, em espírito fala de mistérios. Aí o versículo 4 diz assim, o que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, quando eu oro em línguas, eu trago edificação. E essa palavra edificação, procurei até no dicionário para explicar para os irmãos, quer dizer construir, erigir uma construção, promover crescimento, crescer em sabedoria. Então, quando você está orando em línguas, você está se edificando. Um dia eu estava, depois que eu tive a revelação da importância de orar em línguas, eu estava orando em línguas, e foi interessante nesse dia que eu descobri o poder da oração em línguas. Eu estava muito chateado, naquela época eu era pastor local, e aqueles problemas de igreja, eu estava muito angustiado, e eu tentei orar com entendimento. Tentei orar com a mente, Senhor, abençoa, opera, mas a minha mente voltava para o problema, e quando eu ia ver, eu tinha parado de orar e estava pensando no problema. Eu falei, não vou conseguir orar com entendimento, então vou orar em línguas. E eu já tinha a revelação da oração em línguas, vou orar em línguas aqui o tempo que eu conseguir. E comecei a orar em línguas, e aí veio um versículo na minha mente, na hora que eu estava orando em línguas em casa, andando, né? Orando em línguas andando, e aí veio um versículo na minha mente. Não se embriagueis com vinho, que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí quando eu fiquei pensando, enchei-vos do Espírito Santo, eu falo assim, mas como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Eu fiz uma pergunta ali, eu estava orando e veio esse versículo, como eu posso ser cheio? E aí veio uma resposta, orando em línguas, você está sendo cheio do Espírito Santo. E eu falou, aí veio uma resposta, uma revelação, opa, então vamos continuar. E aí eu continuei orando em línguas, aí veio outro versículo do livro de Efésios, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu
poder. E eu mesmo fiz a pergunta na hora que vi esse versículo. Vi um versículo e eu perguntava, mas como eu posso me fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Orando em línguas você está se fortalecendo. Vê a resposta, orando em línguas você está se fortalecendo. E aí, aquelas duas revelações, naquele dia que eu estava angustiado, para os irmãos terem uma ideia, naquele dia eu orei 2 horas. Eu orei 2 horas em línguas. Eu não consegui orar com entendimento nem 10 minutos. Mas naquele dia eu orei 2 horas em línguas e vindo essas revelações na hora que eu estava orando em línguas. Porque é algo que não vou falar hoje, mas algo que o Espírito Santo ativa quando você ora muito em línguas é o Espírito de revelação em você. Mas isso vai ser para outro dia. Então, a oração em línguas é uma autoconstrução. Eu gosto de falar assim. A Bíblia fala, Jesus falou, se você disser ao monte, e ele te lança no mar, e não duvidar no seu coração, crer no que você falou, o monte vai sair do lugar. Entenda isso. Esse é o problema de muita gente. O monte, quando você fala, você usa a mente. Coração, você crê. Jesus falou, quando você falar, mente. E quando você crê no coração, o monte vai sair do lugar. Então, eu vou dar um exemplo que eu quero falar. Tem muita gente na igreja que já conhece o versículo. Exemplo, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele já crê na mente. Jesus já levou a minha enfermidade, porque eu estou doente. Mas falta, não na mente, falta crer no coração. As línguas ajudam nisso. Porque as línguas vão ajudar o seu coração a crer no sobrenatural. Você vai edificar, entenda isso. Aquilo que já está na mente, a palavra, Jesus já levou as minhas enfermidades, ele vai edificar no meu espírito, no meu coração. E aí eu vou crer, e quando eu creio, acontece. Quando eu creio, o monte sai do lugar. Porque Jesus falou, se você disser para o monte e crer, o monte sai do lugar. As nossas palavras, lá em Provérbios, diz que a nossa língua tem um poder de vida e de morte. No natural já tem. Mas para você arrancar o monte que está na sua vida, você precisa falar e precisa crer. Seja o monte da doença, das dívidas, da miséria. Qual o monte que você tiver na sua vida, você tem que falar e tem que crer e o monte vai sair. Então, as línguas edifica a sua fé que nós estávamos falando. Então, você entenda só, 1 Coríntios 14, ali nesse texto, não estava só falando de demoniado, ele está dando um exemplo de demônio, de problemas. Quando ele fala, Jesus está, quando fala o monte, ele fala assim, é o impossível. O impossível pode acontecer. Ele também falou, se você tiver uma fé de um grão de mostarda, o monte vai sair. Jesus falou assim, se creres, verás a glória de Deus. Sabe quando Jesus falou, se creres, verás a glória de Deus? Quando Lázaro estava morto há 4 dias, e ele fala para Marta e para Maria, se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Então, entenda isso. 1 Coríntios 14, 14, olha o que está escrito aqui. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem. Meu entendimento fica infrutífero. Muita gente não entende isso. Eu quero orar em línguas para entender. Quando é oração em línguas para edificação, você não precisa ter que entender. Você pode orar, Senhor, me dê a interpretação, mas você vai estar se edificando. O texto que nós lemos, o 1 Coríntios 14, 2 e 4, fala assim que se eu orar em línguas, eu me edifico. Então, quanto mais eu orar em línguas, eu vou me edificar. Coríntios 14, 14 diz, se eu orar em línguas, eu oro bem. O meu espírito ora bem. Entenda só. Quando você ora com entendimento, nós temos falhas, fraquezas e uma visão limitada. Nós temos, às vezes, uma fé que não acreditamos muito. Quando você ora no Espírito, é o Espírito Santo junto com o seu Espírito. A Bíblia fala aquele que se ajunta com o Senhor, se forma um mesmo Espírito. É o Espírito de Deus junto com o seu Espírito. Nós somos Espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Então o Espírito flui na minha alma e eu falo em línguas. Entenda isso, eu oro bem. Mas quando eu oro com entendimento, a minha oração é muitas vezes limitada, egoísta.
Às vezes nós somos egoístas, nós pensamos só em nós, pensamos só na nossa família e que Pastor, não deixa eu pensamos só no abrir um outro. parêntese aqui. O que o senhor está falando é muito importante, muito interessante, né? Ultimamente, eu não tenho conseguido orar na minha língua natural, só oração em línguas. E eu tenho também a pastora da minha equipe, a Kátia, estava conversando comigo, né? E assim, o que eu queria saber do senhor, antes do senhor concluir esse raciocínio? Tá, o senhor está falando da importância de orar em línguas. Como que isso eu recebo demais essa pergunta? Qual que é a testificação que a pessoa vai ter que a língua dela ela não está imitando? Porque o que acontece? Isso aconteceu muito comigo, tá? No começo da minha jornada, eu orava uma língua e eu lembro que era uma língua parecida com a do meu pastor. O meu primeiro pastor, o Essiones. E aí, quando eu comecei a falar em línguas, eu falei, peraí, eu acho que eu estou imitando ele, porque eu tenho algumas sílabas que são parecidas com a dele. Então, como que uma pessoa, ela vai conseguir, para o meu público aqui que está nos assistindo, para o nosso público, saber que a língua que ela está falando, ela não está imitando e que realmente é o Espírito Santo? É simples. Vamos dar um exemplo assim. Primeiro, o normal, pastora Pâmela. Só concluir o assunto, o raciocínio, que é rapidinho. Se eu oro em línguas, eu oro bem. Então, eu vou só falar uma frase que um pastor fala. A oração em línguas é a oração que nós temos 100% de certeza da resposta. Porque a oração com entendimento, nós não temos 100% de certeza, porque às vezes nossa visão é limitada. Mas a oração em línguas é a oração que nós temos 100% de certeza da resposta. 1 Coríntios 14, 14. Quem ora em línguas, ora bem. Entenda só. É simples isso que eu falo, posso falar para a pessoa. Mas, primeiro, o normal, quando a pessoa está em um ministério, debaixo de uma autoridade, existe algo chamado transferência de unção. Então, as línguas, provavelmente, que ela vai falar, vai ser de alguém que ela acompanha muito, que ora junto, ora muito. Pode acontecer, ela anda muito com o irmão num monte. Às vezes a língua vai ser igual desse irmão. Às vezes a língua vai ser igual do pastor. É, é algo natural. Vai ser, eu conversando com o apóstolo Robson Martins, que nós fizemos um podcast no 65, está lá no canal, ele falou que muitos da equipe dele, as línguas é igual a dele. Ele falou isso lá para mim na hora que nós estava conversando antes de começar o podcast. Porque a unção transfere. Então, como a pessoa sabe? Porque quando você vai imitar alguém, você precisa usar vontade. As línguas que saem para você é espontâneo. Você não vontade, você ora em línguas não é espontâneo. Mas eu falo assim, agora eu vou imitar o fulano de tal. Eu tenho que ter essa decisão no meu coração de querer imitar. Mas como a pessoa fala no espontâneo, aí mas a minha língua parece com o fulano, porque você está no mesmo ambiente. Talvez se você estivesse em outro ambiente ia ser outra língua. Mas Isso não você é está. errado, então, a pessoa ficar falando a língua lá, isso não é pecado. Não, porque nós vamos aprender o que nós vamos falar de sílaba. Quando a pessoa fala só uma sílaba, voltando na sílaba, e ou se a pessoa fala a mesma palavra em línguas, é um código. Nós estava até comentando com a pastora Pamela, quando nós voltamos lá do congresso do Robson, quando escreveram lá na parede, lá filho de Nabucodonosor, rei lá, Mene, Mene, Tekel. Então, ali você vê que foi 3 palavras e o significado grande. Mene, Mene, Tekel, Pazim. Então, quer dizer, foi pesado seu reino, tá? Foi 3 frases grandes para aquelas palavras. Então, quando nós falamos em línguas, é código. Pode ser uma sílaba, pode ser igual do seu pastor, daquele irmão, mas só que não está saindo a mesma palavra. Que às vezes nós pensamos que as línguas é igual ao português. Vamos dizer, se eu falar porta, 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 a porta sempre vai ser porta, não vai mudar. Mas se você falar uma palavra em línguas, já muda e de um para outro. Perfeito, perfeito. Já muda Pastor, mais de um uma para outro. pergunta. Então, pelo que eu estou entendendo, né, isso não é errado da pessoa receber ali uma ativação do pastor ali que está falando em línguas. E o que seria, então, língua de demônios? Por exemplo, eu já vi muitas pessoas, o que ela está falando ali é língua de demônio. Isso quer dizer o quê? Que os demônios imitam as línguas também, só que os demônios, ele está numa frequência diabólica. Parece que a minha mente está ampliando e eu estou entendendo aí mais ou menos o que quer dizer, mas me explica um pouco disso, sobre língua de demônio. Eu só vou falar assim porque né, tem que ver quem falou isso, né? Porque às vezes as pessoas têm uns preconceitos. Vou dar um exemplo que aconteceu com uma jovem lá em casa, e até isso que é bom a pessoa saber interessante sobre as línguas. Uma jovem foi lá em
casa, eu estava eu e minha esposa, e ela tinha 19 anos na época, hoje professora, acho que hoje ela está com seus 30 para 40 anos, o filho dela era pequenininho, agora já está o rapazão grandão, faz muitos anos isso. E aí ela falou, pastor, eu queria tanto ser cheia do Espírito Santo, eu falei, vamos orar. E aí eu orei por ela, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo lá em casa, e foi algo muito forte, a experiência dela foi diferente, ela viu até Jesus, ela teve uma visão de Jesus na minha sala lá. E aí, quando ela chegou em casa, como ela era uma jovem, na época ela tinha 19 anos, ela não era perfeita, ainda ela estava num processo, hoje ela serve a Deus até hoje, mas está num processo de transformação, de santificação. Lógico que tinha muita coisa para a vida dela mudar, mas como ela, a família que convive, vê os pecados, os defeitos, eles falaram que aquelas línguas não era de Deus, era do diabo. Mas como pode ela receber daquele jeito? Então, o que eles falaram era preconceito, não era língua. Então, depende de quem fala, e eu vou falar como nós sabemos se é não. Então, aí ela veio comigo com dúvida, pastor, e eu sabia que era de Deus. Eu falei, não, irmã, deixa eles, isso é de Deus. Eu tenho até outro testemunho que eu lembrei de agora também, de que aconteceu. Então, às vezes, preconceito, isso pode acontecer. Se você orar em línguas para um tradicional, ele vai falar que essa língua não é de Deus. Ele não acredita nisso. Quando a pessoa ora em línguas, e é demônio mesmo, vamos dizer, se tiver pessoas espirituais, você sente no ambiente pesa. O ambiente pesa, não preconceito. A pessoa tem pecado na vida, a pessoa tem... Mas só que ele está num processo de santificação, ele está num processo de mudança. Eu estou a vida toda, Deus está sempre mudando. A pastora Pama até falou, descobri isso agora. É um processo que nós estamos a vida toda. Então, não, é que ele faz alguma coisa errada, então deve ser do diabo. Não, nunca fala isso. Quando a pessoa, eu já estive num lugar expulsando demônio de uma pessoa, ela orou em línguas. É totalmente diferente como a pessoa ora e o que você sente no ambiente. Meu Deus, que forte. É totalmente diferente. Ela caiu no chão, estava eu, na época eu era novo convertido, mas já era obreiro, ajudando meu pastor. Ela caiu no chão sentada e começou a falar em línguas diabólicas, ela estava possessa, mas você sente totalmente diferente. Então, se a pessoa está falando em uma língua do diabo, os espirituais, que tiver lá um pastor, um obreiro, vai sentir a diferença, o ambiente muda. Então nós temos que ter cuidado como fala, porque isso também é um grande bloqueio que alguns têm. Eu tinha uma mulher falou para mim, lá numa cidade que eu fui, que ela falou assim, pastor, aconteceu isso e nunca mais falei em línguas, um bloqueio que aconteceu. Ela estava numa célula, na casa dela, um culto no lar, e aí ela cantou em línguas, e aí ela foi falar com a missionária, que cuidava da igreja dela, toda feliz, missionária, eu cantei em línguas. Aí, o que aconteceu? A missionária falou para ela, até o diabo fala em línguas. Mas isso aí é o capeta puro na vida de uma pessoa, né? Como que uma pessoa, né, deixa o diabo usar ela dessa forma, né? Meu Deus, eu tenho testemunho assim também, pastor. Eu já atendi uma pessoa que ela recebeu o batismo. E aí a pessoa chegou, uma obreira do lado dela, nossa, quase que você recebe o Espírito Santo, você viu? Quando estava acontecendo, bloqueou, você não recebeu, e ela tinha recebido. Tem os enviados do diabo mesmo, né? É impressionante. Essa irmã nunca mais tinha falado em línguas, depois daquela palavra, a líder dela falou que era diabo, falava, ela nunca mais falou. Então é aquilo lá, quem falou, porque falou às vezes é preconceito, ou porque está julgando as pessoas, porque entenda só, eu fui no Rio Grande do Sul, eu fiquei até com dó de uma pessoa que está no livro de Gálatas, não vou ler mais Gálatas capítulo 3, que diz que eles receberam o livro de Gálatas, o Espírito Santo e o milagre. Paulo começa a questionar Gálatas, porque eles começam a misturar o livro da lei, a obra da lei, com a graça. E Paulo falou assim, vocês receberam o Espírito Santo, foi pela lei ou foi pela pregação da fé? Os milagres, foi pela lei ou pela pregação da fé? E aí, um ensinamento errado, e eu conversando com um homem, que eu fiquei até com dó, 30 anos buscando o batismo com o Espírito Santo. E ele falou assim, mas eu sei que tem alguma coisa errada, porque a igreja ensina, se a pessoa não recebeu, é porque tem alguma coisa errada na vida da pessoa. E aí, eu mostrei Gálatas, falei assim, não, a pessoa recebe o Espírito Santo pela fé, não é pela obra que ele faz. Não quer dizer que a pessoa vai viver errado, mas ele recebe o Espírito Santo até para ajudar. As línguas vai ajudar, nós estamos falando que edifica a si mesmo, já vai ajudar nesse processo de santificação.
Então, não que a pessoa vai continuar errada. E eu falei, não, você pode receber, é de graça, não tem nada errado na sua vida. Não quer dizer que ele era perfeito, mas ele procurando, desesperado, para achar aonde está o erro, porque não recebe. E eu falei, é tão fácil. Por isso que tem uma igreja aqui em São Paulo, que eu gostei tanto do método dela, ela, ela prega Jesus, a pessoa aceita Jesus e já ora para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo e a pessoa recebe batismo com o Espírito Santo na hora. Por quê? Porque eles vão discipular, vai incentivar a pessoa a orar em língua. Ele diz que o processo dessas pessoas de transformação e de permanecer na igreja é muito maior. E eu falei, é muito boa essa ideia. Quando Deus montar a igreja de novo, vou orar para receber Jesus, receber o batismo com o Espírito Santo, vão mergulhar, incentivar a pessoa a mergulhar. E a santidade e a mudança é um processo. A pessoa está mudando, está sendo transformada em nome de Jesus. Tem mais alguma pergunta? Amém. Pastor, muito interessante. Enquanto eu estava ouvindo o Senhor, o Espírito Santo estava mandando eu falar algo para essas pessoas aqui. O Senhor está mandando eu falar para vocês que não é por merecimento, tá? Para vocês tirarem isso da cabeça de vocês, tá? Não é barganha, não é por merecimento. Porque se a gente for analisar a nossa vida, nós não merecemos. Então o Senhor está dizendo, eu dou a língua a quem eu quero. Eu batizo quem eu quero. Eu tomo no Espírito Santo quem eu quero. Então, não se apega nisso. Ai, mas eu fiz tanta coisa no passado. Não é por merecimento. Eu escolho quem eu quero derramar. Amém? Então, não fique preso nisso de achar que, porque isso é religiosidade. Se eu fazer uma penitência, eu vou ficar 40 dias, né? É claro que quando a gente ora, quando a gente jejua, a gente fica em comunhão com Deus, e aí nós ficamos mais suscetíveis a receber dons, sinais, maravilhas. As minhas mãos estão brilhando agora, né? Então, ele dá para quem ele quer, não é por merecimento, gente, porque se eu for colocar alguma coisa que eu mereci, meu irmão e minha irmã, a gente não merece nada, amém? Então, vocês vão receber. Não é por merecimento. Deus, ele dá aquilo para quem ele quer. Olha, receba. Se Deus quiser, se for da vontade do Senhor, quando acabar essa live, a gente vai orar. E pessoas vão ser tomadas. Outra coisa, pastor, eu vi um comentário aqui da Tainara, que é uma ovelhinha do nosso ministério, e ela falou o seguinte, eu já ouvi alguém falar isso para mim. Ai, pastor, eu só oro quando Deus me toma, tá? Só que comigo não é assim. Por exemplo, eu entendo, eu quero saber até se esse meu pensamento é certo, tá? Eu entendo que quando a gente ora no Espírito, o Espírito não tem carne. Então, não é sobre sentir, eu só vou orar em língua se eu ficar toda arrepiada e sentir. Não, eu tenho o hábito de orar em línguas, por exemplo, eu estou aqui conversando com você e eu posso começar. O ravassurri cantarabaço, romanayasu. Então, eu vou falando em línguas mesmo, o Espírito Santo não me tomando. Isso é errado ou não? Isso é certíssimo e deve fazer muito. Quando eu tive a revelação, a igreja que eu pastoreava na época, hoje eu estou itinerante, tinha mais ou menos 200 pessoas. Era uma igreja avivada, renovada, Deus operava com unção. Mas eu tive um entendimento como era importante orar em línguas, e eu comecei a incentivar a igreja. Então a maior dúvida das pessoas da igreja era isso. E alguns chegavam, pastor, eu pensei que só podia orar em língua quando sentisse aquele fogo, o culto do manto, o culto da ceia. Tem uns que falam orar no culto da ceia. As línguas, irmão, nós temos o controle. Esse texto que eu estou lendo, 1 Coríntios 14, uma vez eu fiz versículo por versículo, que prova que nós temos o controle. Quando Paulo fala assim, aqui é um texto muito grande, mas Paulo vai mostrando, você deve orar assim, fazer desse jeito. Então ele está mostrando que tem um controle. Nós temos o controle de orar em línguas, e quanto mais eu orar, mais eu vou ser edificado. A Bíblia fala, aqui eu preparei, pastora Pamela, 12 benefícios de orar em línguas. Então, como eu vou ter esse benefício? Orando. Então, quanto mais você orar em línguas, e lá no canal, eu fico ouvindo os comentários, né? E aí tem testemunho de pessoas, pastor, quando eu comecei a orar em línguas, eu fui curado interiormente, que nós vamos falar daqui a pouco. Quando eu comecei a orar em línguas, eu fui liberto de opressão. Quando eu comecei a orar, mas orar por vontade própria. Eu vou falar assim, eu vou todo dia orar 1 hora em línguas, vou orar 2 horas. E qual é a vantagem da oração em línguas? Nós vamos ler um texto aqui depois, que também é Efésios, que é orar
em todo o tempo, as línguas ajudam muito. Porque quando você vai orar com entendimento, você tem que estar concentrado, porque sua mente divaga, vai para lá, vai para cá. Oração em línguas, você pode estar fazendo outra coisa, por isso que a mente fica infrutífera, para facilitar você fazer várias coisas e orando em línguas. Dirigindo o carro, orando em línguas, lavando a louça, orando em línguas, varrendo a rua, orando em línguas, no ponto de ônibus, orando em línguas. Eu fiquei uma vez numa fila do banco que tinha caído o sistema, 1 hora parado lá, esperando a fila andar, orando em línguas, orando baixinho, né? Não fazendo para o pessoal não pensar que está louco, mas em qualquer lugar, ponto de ônibus, Eu andando. faço isso também. De vez em eu ficar aqui perdendo tempo, que eu vou ficar 1 hora, meia hora, 40 minutos. Lá, quando eu estive no Pernambuco fazendo a obra, morei 4 anos em Caruaru, eu ia para uma cidade chamada Tupanatinga, era 2 horas e meia. Eu ia orando em línguas, 2 horas e meia, e voltava orando em línguas. Então, era 15 dias eu ia para essa cidade pregar. Então, naquele dia eu orava 5 horas no carro. Então, quanto mais você fizer, então, e voltando na graça, é tudo pela graça. Nós recebemos os dons, batismo com o Espírito Santo das línguas, é pela graça. As igrejas que falam, você tem que fazer isso, fazer aquilo, o que cria nessa igreja? Uma santidade falsa, porque aqueles que recebem mereceu, e aquele que não recebeu não mereceu. E às vezes aquele que não recebeu é até mais santo, é até mais direito do que aquele que recebeu, que é graça. Às vezes ele conseguiu romper, às vezes porque ele é mais sensível, mas nem porque tem uma vida mais correta, mas criou essa falsa santidade nas igrejas pentecostal. Eu falo isso porque eu convivi na igreja pentecostal, amo os pentecostais, mas falta esse ensinamento. Uma vez um pregador falou assim, de uma igreja pentecostal, uma irmã mandou uma mensagem para mim. Ficou triste com o pastor dela, que falou assim, o meu pastor falou assim, as línguas não servem para nada, só servem para edificação. E eu falei, mãe, ele já falou tudo. Só serve para edificação, isso é tudo. Qual é o crente que não precisa ser edificado? Todo mundo precisa ser edificado. Então, se serve só para isso, é claro que a língua serve para muita coisa, mas se servisse só para isso, já era fantástico. Então, eu falei um dia desse, pastor, se um dia a igreja pentecostal, que é a maior igreja do Brasil, é a igreja pentecostal, quando você vai no interior de Pernambuco, interior do Nordeste, tem uma igreja pentecostal, não vou falar o nome dela, mas todo mundo sabe, aonde você vai, qualquer povoado, qualquer lugar tem ela, você vai saber qual é. Então, se um dia a igreja pentecostal entender que pode orar em línguas, que a maioria tem o dom de língua lá, o céu ia rasgar. O Brasil ia ter um avivamento. Imagina, todo canto do Brasil, todo mundo orando em línguas, ia ter um avivamento tremendo e poderoso. E eu preparei algo também aqui para falar desse mistério que é a sabedoria de Deus. Coríntios capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim. Vou ler o versículo 5, capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquila. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Decora essa palavra, mistério, que depois eu vou falar. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, o qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória. E aí eu vou ler Romanos 8, 26, que aí eu vou ler 3 textos para falar uma coisa só que a língua faz com você. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos que havemos de pedir. Ninguém sabe como orar, irmão, como convém, mas o mesmo Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Então, diz aqui, aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, ele, segundo Deus, intercede pelo santo. Ele intercede para a vontade de Deus se cumprir na minha e na sua vida. E agora, Coríntios 14, 2, o texto que nós acabamos de ler, 14, 2 diz assim, porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende. Em espírito fala mistério. Olha a palavra mistério. Paulo fala assim, nós falamos sabedoria de Deus em mistério. Romanos fala que o Espírito intercede por nós pela vontade de Deus cumprir. Então, quando você está orando em línguas, essa é a sabedoria de Deus. Você está orando a sabedoria de Deus, que é um mistério. E essa sabedoria vai
desenrolando o rolo, como diz os pentecostais. O rolo vai desenrolando. Você está orando a sabedoria em mistério. E também quando você está orando em línguas, você está orando à vontade de Deus. Porque o Espírito Santo pode usar a sua própria boca para interceder para a vontade de Deus estar na sua vida. Por isso que quando você começa a orar em línguas, nós gostamos de falar que existe uma fase de limpeza. Quando a pessoa mergulha para orar em línguas, alguns falam assim, pastor, mas piorou tudo. Por quê? Porque Deus está alinhando você. Às vezes você está tão fora da vontade de Deus, e Deus está trazendo você para a vontade dele. Então, às vezes tem pessoas que estão na sua vida que vai ter que sair. Amigos que estão te atrapalhando. Talvez você está no lugar errado, não sei o que está fazendo, mas Deus está movendo e alinhando você para a vontade dele. A Bíblia fala, não se conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que possa provar da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. O Espírito Santo quer guiar você nessa vontade de Deus que é boa, que é perfeita e agradável para você. Então você ora em línguas, você fala sabedoria de Deus em mistério. Você ora à vontade de Deus sem saber e quanto quiser. Então imagine só, se você para por dia orar 1 hora em línguas, isso vai ter um efeito. Você tem um controle, você pode orar o tempo que quiser e o tanto que quiser. Uma frase do David Robson, que tem um livro muito grande sobre línguas, Andando no Espírito, Andando no Poder, ele está no céu, e ele falava muito sobre a oração em línguas. Ele tem uma frase muito forte que ele fala assim, você tem de Deus o tanto que você quiser. Você tem de Deus Exatamente. o tanto que você quiser. Então ele falou, não depende de Deus, depende de você. Exatamente. Muita busca, né? Vai ter muito Deus, muitos milagres, sinais, para pouca busca, né? Vai ter pouco de Deus. Isso aí é cirúrgico. Pastor, vou fazer uma pergunta, tá? É de uma seguidora que ela comentou aqui. Vamos lá, então, o dom de línguas, essas operações é somente para quem é batizado no Espírito Santo, certo? Eu sou do modelo pentecostal antigo, porque tem uma meio pentecostal, principalmente quando depois do Rua Azusa, alguns anos depois, criou uma divisão. Alguns acreditam ou não, mas eu acredito, baseado em Atos, que a evidência do batismo, vamos dizer assim, é as línguas. Porque Atos 2, a primeira coisa que aconteceu foi as línguas. Atos, outras partes, Atos 19, outros ali, você vê que eles falaram em Cornélio, Atos 10. Então, a primeira evidência, então, os pentecostais mais tradicionais acreditam nessa linha. A evidência do batismo com o Espírito Santo é as línguas. Tem outras linhas, outros pastores que não acreditam, nós respeitamos. Eu acredito nisso, que a evidência do batismo é as línguas. Quando você é cheio, a primeira coisa que flui em você é as línguas. Pode acontecer de a pessoa receber o batismo e já vinha a capacidade de ela falar em línguas e ela mesma bloquear, por causa daquelas dúvidas que nós falamos no começo. Achar que está imitando, às vezes fala uma sílaba, acha que não é de Deus, às vezes pensa que está na carne, com medo de desagradar a Deus, às vezes pensa até que é do diabo. Para os seus irmãos, às vezes eu pensei que era até do maligno, falei, não, acho que essa língua é do inimigo na minha vida. Então esses conflitos bloqueiam, mas ele recebe o batismo, já tem capacidade de falar em línguas. E essa é uma evidência. Eu creio que as línguas é para todos. Por que eu parto do princípio? Se vamos falar um dom, uma capacidade de edificação própria, de que quanto mais você orar em línguas vai se edificar, tem vários benefícios, e você tem um controle desse dom, dessas línguas, você pode orar o tanto e o tempo que quiser, e a hora que quiser. Então, para que Deus ia dar para alguns e para outros não? Todos precisam. Amém. Não existe alguém, não, aquele lá é forte, não precisa. Eu não entendo quando eu vou numa igreja e falo assim para o irmão, você quer receber as línguas que não tem? Não quero. Aí eu falo, não. Eu já fico indignado. Como você não quer? Não falo nada, mas eu penso que a pessoa que não quer não tem fome. Porque as línguas levam você para outro patamar. Não tem como. As línguas levam você para um nível de sensibilidade espiritual muito grande. Então, todos, é para todos, mas precisa querer apenas. Hoje alguns aqui vão receber línguas
pela primeira vez vai falar em línguas, e alguns que já falam em línguas vai falar em uma língua nova. Se prepare aí. Eu creio, pastor, é muito interessante o que você está falando, porque realmente eu lembro que no começo da minha jornada, eu lembro que o meu pastor falava algo, era labrachúria, labrachai, um negócio assim. Aí eu comecei a falar em línguas, aí vinha esse labrachúria. Eu falei assim, não, gente, mas isso aí é o meu pastor que fala. Eu devo estar imitando ele. Só que algo sobrenatural aconteceu. Por quê, pastor? Quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu já falei isso em outras lives, né? Nossa, tô com muita dor de cabeça. Eu tinha muita expectativa. Então, o que acontecia? Eu achava, gente, que eu ia ter a visão, que um anjo ia descer, e eu ia ter um clarão. Então, eu criava muita expectativa para o dia do meu batismo. Não, quando eu for batizada com o Espírito Santo, eu vou ficar toda arrepiada. E não foi nada disso, porque tem DNA espiritual, né? Cada um carrega uma essência. Então, tem pessoas que têm um espiritual mais fechado, né? Tem pessoas que já pulam. Então, quando eu recebi o batismo, eu comecei a pular. Foi na minha cozinha, foi numa live da apóstola Larissa Argolo. E aí depois, falei assim, não, aquilo foi porque eu fiquei muito feliz, porque eu recebi o pó de ouro, não tem nada a ver com batismo. E aí, uns 4, 5 meses depois que foi cair a ficha, eu fui batizada com o Espírito Santo e eu achava que algo sobrenatural acontecia. E veio só uma euforia e uma alegria, no meu caso, né? E eu recebi o dom de língua, só que aí começou a vir dessa forma. Algumas sílabas do meu pastor, eu tinha ali a vontade de falar, e eu acreditava que eu estava imitando ele. E aí depois eu virei a chave, comecei a ler o livro Andar no Espírito, Andar no Poder, do Dave Robinson, né, que fala. Inclusive tem lá no Telegram de forma gratuita. E aí eu comecei a ler e eu entendi os princípios, né, de falar em línguas. E aí ao longo da minha jornada, até isso eu queria perguntar para o senhor também. Pastor, eu notei que quando eu fui na conferência, na primeira conferência do apóstolo Robson, acho que foi em novembro do ano passado, eu não lembro, acho que foi dezembro, eu voltei falando umas 2 sílabas novas que eu não falava. Então, provavelmente, eu recebi novas línguas nessa conferência, certo? Certo. E o que foi muito bom a pastora falar isso, porque um dos bloqueios também, que eu falei, ó, como a nossa mente bloqueia. Alguns escutam testemunhos fantásticos, que é verdadeiro de algumas pessoas. No dia do meu batismo, abriu o céu, o fogo caiu, o anjo visitou. Aí eles escutam aquelas experiências e eles falam assim, então quando eu receber, vai ter que o céu abrir, o fogo cair, e cria um bloqueio, porque nem todos recebem dessa maneira, como a pastora falou. Eu tenho uma prima minha que recebeu do meu lado, e ninguém ouviu, ela nem orou alto, ela orou baixinho, e aí ninguém estava ouvindo. Tem gente que é baixinho, coisa e tal, a pessoa é cheia e fala em línguas. Alguns têm algumas experiências de êxtase, mas não uma regra. Então, alguns, eu acho que eu não recebi. Não. Às vezes, alguns nem sentem muito o poder de Deus. Às vezes nem sente muito e fala, eu acho que eu não recebi, não senti direito. Então, às vezes, essa expectativa de, não, no dia do meu batismo, o anjo vai descer e vai falar. E aí, eu conversando com o apóstolo Robson, nosso último podcast, ele falou isso também, e até eu estava com o livro dele aqui, ó, eu li, já falta um pedacinho acabar. A pastora recebeu, e ele fala algo bem interessante, ele fala assim que quando vem novas línguas, uma nova unção, um novo ciclo, novos dons. Em nome de Jesus. Então, a pastora recebeu ali uma nova unção, um novo ciclo, novos dons que vai manifestar cada dia mais. Então, por isso que eu creio que tem pessoas que vão falar em uma nova língua, porque Deus vai trazer um renovo no seu interior. Olha, mas estou afiado. Então, nós tem que... Eu também estou com esse daqui. É uma bênção esse livro. O senhor já terminou esse livro? Está faltando só um pouquinho agora, só um pouquinho aqui. É muito, muito forte. Muito forte. Pastor, tem mais uma pergunta, ó. Tá. Essa dúvida também que algumas pessoas têm e eu também tenho. É normal? Qual que é a sua opinião sobre isso? Quando uma pessoa, ela passa uma temporada sem orar na língua natural, só orando em línguas, né? Essa é a pergunta da pastora Kátia também, que a gente estava conversando. O que isso significa? Olha, às vezes ela está numa temporada de guerra intensa, às vezes pode ser um tempo de conflito. Às vezes a pessoa pensa que o conflito é quando a pessoa tem consciência. Às vezes você não sabe dos conflitos. Às vezes você tem consciência, estou tendo uma batalha na igreja, estou tendo uma batalha com meu familiar,
Você está sabendo do conflito. Mas, às vezes, no mundo espiritual está tendo conflito e você não sabe. E aí o Espírito Santo te conduz a você orar muito em línguas. Eu lembro que testemunho de pessoas falam assim, ó, teve uma fase que eu senti uma necessidade de orar muito em línguas. E ele não sabia porque estava passando no mundo espiritual. Às vezes, algo que o inimigo está armando, ou até algo positivo, né? Algo que Deus está preparando e você, uma bênção grande para você, você tem que estar preparado, uma estrutura espiritual. Lembra que a oração em língua é uma construção. E aí você tem que. Para ter uma casa, para ter um prédio, você precisa primeiro construir um alicerce. Então você está construindo algo para ser depositado aí. Então, quanto maior for a estrutura, maior a glória. Então, às vezes, nós chegamos nesse momento que está só orando em língua e não é errado. Aí tem momentos que, às vezes, o próprio Espírito Santo, quando você estiver nessa fase orando em língua, vai te dar desejo, colocar pessoas, colocar situações para você orar com entendimento e algo diferente quando você dirigido por Espírito Santo. Eu só queria ler 2 textos e depois falar o grande segredo de Paulo para vocês, revelar para vocês o grande segredo de Paulo. No livro de Efésios, capítulo 6, lembra que Paulo que escreveu Efésios e 1 Coríntios. Ele diz assim, ele vai falando da armadura de Deus, e no versículo 18 ele fala, orando em todo tempo, com toda oração, súplica no Espírito. Aqui ele está falando em línguas. Porque quando você lê 1 Coríntios 14, ele fala, eu vou orar com Espírito e eu vou orar com entendimento. Quando ele fala, eu vou orar com Espírito, ele fala, eu vou orar em línguas e eu vou orar com entendimento. E aqui quando ele fala em Efésios 6, 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Ele está falando em línguas. Todo aquele revestimento da armadura de Deus tem a ver também ligado com as línguas. No livro de Judas 20, o penúltimo livro da Bíblia, do lado de Apocalipse, só tem um capítulo. Esse versículo é chave também. É o que nós falamos já aqui na live, só vou estar lendo. Mas vós, amado, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Eu edifico a minha fé orando em línguas. E eu vou falar 12 benefícios de você orar em línguas. Anote aí. Primeiro benefício, edificação. É o que foi lido todos esses versículos. 1 Coríntios 14. Segundo benefício de você orar em línguas, sensibilidade espiritual. Quando você começa a orar muito em língua, você fica mais sensível para as coisas espirituais. Terceiro benefício, o espírito de sabedoria. Paulo ora lá em Efésios que eles fossem cheios do espírito de sabedoria. Quarto benefício, o espírito de revelação. No próprio livro de Efésios, ele ora para a igreja ser cheio do espírito de sabedoria e do espírito de revelação. O quinto benefício da oração em língua, força espiritual. Você tem mais força espiritual. Sexto benefício, refrigério. A oração em língua é um descanso, irmão. Tem uma mensagem sobre descanso. Sétimo, a manifestação dos dons. No meu testemunho eu falo porque eu comecei a orar em línguas, porque eu tinha a promessa de Deus ser usado em milagre, mas nunca tinha acontecido milagre, já tinha acontecido cura. Depois que eu comecei a orar em línguas, pelo menos 3 horas em línguas, eu fui para fazer uma viagem na Argentina e uma menina cega foi curada e muitos milagres foram acontecendo. Isso foi depois que eu comecei a orar em línguas, pelo menos no mínimo 3 horas por dia. Manifestação dos dons. Sétimo. Oitavo, descobrir o seu chamado. Porque tem pessoas que já sabem e tem pessoas que ainda estão perdidas, né? Não sabem qual é o chamado. 9, aumenta a sua fé. 10, isso acontece muito no canal, muito testemunho de pessoas falar cura interior. Muita gente fala, pastor, eu comecei a orar em língua, fui curado de depressão, fui curado disso, daquilo. 11, cura física, porque algumas doenças físicas são emocionais e algumas são espirituais também. 12 benefícios da oração em línguas. Traz confusão para o inimigo. Por quê? Porque o inimigo não entende nada do que você está falando. É códigos, é mistérios, é segredo entre você e o papai. Eita glória! Xaraba, cantaraba. Aí Deus, esse segredo depois é revelado para você, meu irmão.
Então, quanto mais você orar em línguas, quanto mais você mergulhar, Deus vai te ajudando, Deus vai te alinhando, Deus vai te dando sabedoria, você vai entrando em outro patamar espiritual, em nome de Jesus. Tem outra Amém. pergunta, pastor? Amém. Muito. E bate muito com o que eu estou vivendo nesse momento, né? Eu entendi que foi um comando do céu mesmo. Para quem ainda não viu, eu tenho uma tenda aqui, né? E essa minha tenda, vou mostrar aqui para o senhor. Ó, Eita glória. e eu tenho uma tenda de oração. E aí, o que acontece? Umas semanas para cá, o Senhor começou a me delegar isso para eu ficar, né, orando em língua. E eu sentia no meu espírito que era um nível de guerra, né? Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas era tronos mesmo, demônio de patente alta, e eles não poderiam saber o que eu estava orando. Então, eu precisava orar em língua, que eram mistérios, né? Oração em línguas é mistérios. E aí, quando eu entro nessa tenda, é só oração em línguas mesmo. E já tem um tempo que eu não consigo mais. Eu começo a orar na língua natural e o Espírito Santo começa a me direcionar para ficar só orando em línguas. E aí, mais uma pergunta que eu até fiz para o senhor no carro, mas eu vou fazer aqui novamente para quem não ouviu. Então, pelo que eu entendi, por exemplo, eu tenho 10 sílabas. Então, não tem problema, se eu ficar repetindo somente essas 10, porque eu não tenho uma variedade, eu só tenho somente 10. Mas toda vez que eu estou orando, não quer dizer que eu estou falando a mesma coisa para Deus. Então, a cada sílaba que eu falo, por mais que ela se repita, a mensagem é outra, é diferente, são diferentes códigos. É isso? É isso. Falando da sílaba, e você também perguntou no começo, eu não respondi, como acrescentar, né? Você perguntou no começo, é até bom acrescentar falar disso. Porque as línguas, nós precisamos. Vou falar do dom de interpretação, que às vezes trazia uma confusão que as pessoas não entendiam. Às vezes a pessoa estava. Eu fui numa igreja, por exemplo, aí um estava orando em línguas e outro interpretou. Aí vamos dizer que a pessoa orou 1 minuto em língua e a interpretação era 5 minutos. Ah, E aí falou: ah, não, o cara está mentindo, o cara está mentindo. E eu falei assim: não, não é tradução. A língua não é tradução, a pessoa não está traduzindo. A Bíblia fala interpretação. Você está interpretando o que foi falado. Pode ser uma frase, pode ser uma sílaba, e aquilo tem um significado enorme. Ou pode ser várias frases, várias palavras e ter um significado pequeno na questão da interpretação. Então não às vezes a pessoa pensa em linguagem humana, igual a nossa, o português, o inglês, que cada frase, cada palavra tem um significado e não muda o significado. Eu estou sentado numa cadeira, ela vai ser cadeira, e se eu falar cadeira, cadeira, ela não vai mudar o significado. Mas a nossa língua, entenda só, é uma linguagem espiritual, sai do nosso espírito. Aqui na alma e na carne está saindo um som. Mas o que está indo para Deus é o que está no nosso espírito. É o Espírito de Deus junto com o seu espírito fluindo. Jesus falou: quem crê em mim, rios de águas vivas ia fluir dentro dele. Então um rio está fluindo através da sua boca. É independente se você está falando só uma palavra, como fala aquela palavra? Canta lá. Mesmo que você está falando canta lá, canta lá, canta lá. Uma palavra, uma sílaba, está fluindo um rio, é do teu espírito que está saindo um som, e está saindo uma oração que Deus está entendendo o código. Porque se fosse algo que você entendesse ou que alguém entendesse, o diabo também ia entender. E aqui fala assim, ninguém entende, nem homem, nem demônio, nem anjos entendem, quando é uma linguagem de edificação espiritual entre você e Deus. É código. E para aumentar, acontece o seguinte: você sendo fiel num pouco, Deus acrescenta muito. Então, às vezes, a pessoa recebe uma sílaba. Tem duas maneiras de aumentar. Vamos dizer, a pessoa recebeu uma sílaba, mas eu queria falar mais. Tem irmãos que falam tão bonito, eu queria falar daquele jeito. Primeiro, ser fiel num pouco. Você recebeu uma sílaba e você começa a orar. Se eu não me engano, a profetisa Bruna, que também fez já podcast e já fez live comigo, eu acho que ela também recebeu uma sílaba, não lembro direito o testemunho dela, mas se eu não me engano, parece que foi isso. Mas ser fiel no pouco, quanto mais você orar em línguas, é uma maneira de aumentar.
Outra maneira é a transferência. Às vezes você vai em um culto, em um congresso, tem um homem de Deus, cheio de Deus, e às vezes ele vai orar por você, você recebe uma impartição e aquilo destrava outras línguas, outro nível, outros dons. Então tem essa maneira de você já sendo fiel. Ah, eu só tenho uma sílaba, então seja fiel, comece a orar hora após hora, como diz o David Hobbs, começa a orar bastante nesse fiel e também tem esses momentos. E aqui na live, você pode receber a transferência. Presencial é sempre bom, é sempre melhor. Mas também online tem muita gente que está destravando, muita gente testemunha. Eu falei em uma língua nova. Eu creio que nessa live muita gente vai falar em uma língua nova. E alguns que falam uma sílaba vai falar várias sílabas hoje. Eu creio. Creio. Depois, então, o senhor ora pela gente, pastor? Então, também quero receber novas línguas. Eu Amém? orar. Eu só vou falar o segredo de Paulo, aí depois que tiver pergunta, daí eu vou Tá estar bom. orando. Ó, o grande segredo de Paulo. Paulo escreve para a igreja de Coríntios. Alguns acham tradicionais falavam, Paulo estava proibindo falar em línguas. Não, Paulo nunca proibiu falar em línguas. Leia o texto direito lá, que você vai ver e entender. Mas eu vou falar o segredo de Paulo. 1 Coríntios 14, 18, Paulo foi um homem que tinha muita revelação. Ele diz assim, olha o segredo de Paulo. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que todos vós. Entenda esse texto. Paulo está escrevendo para uma igreja que ora muito em línguas, que estava até uma bagunça, porque ninguém pregava, não tinha salmo, não tinha nada, ele queria pôr uma ordem. Não é desse jeito que fala. E ele fala assim, ó, dou graças a Deus que eu oro em línguas mais do que todo mundo aí. Então, o grande segredo de Paulo está nesse versículo. 1 Coríntios 14, 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que vós todos. Porque Paulo recebeu tantas revelações, ele entrava nesse mistério. Quem ora em línguas, ora a sabedoria de Deus em mistério. E depois esse mistério era revelado para ele. Então, Paulo falou, eu oro mais do que todo mundo aí em línguas. Se você mergulhar em línguas, isso vai acelerar. Eu poderia até pôr isso daqui, né? Eu falei 12, né? Vamos pôr 13. Se você orar em línguas, vai acelerar o seu ministério. Amém. Travou aí? Pastor, tá por aí? Não, eu tô ouvindo bem. Ok, vamos lá. Então, é normal, uma pergunta aqui de uma seguidora. É normal uma pessoa, muitos anos, falar a mesma língua, o mesmo número de sílabas? É normal? Porque eu também tenho essa dúvida. Porque o que acontece? Eu fui batizada em 2023. Aí, o que aconteceu? De 2023 para cá, eu falo, é o mesmo número de sílabas, digamos que eu fale aí, 10, 12 sílabas. E aí, o que tem acontecido isso comigo, tá? Às vezes, as sílabas mudam, mas continua o mesmo número. Ou seja, eu tenho muita vontade de ficar, escrever um livro aqui só de oração em línguas, né? Ficar falando. Isso não acontece comigo, de vir novas sílabas. Isso é uma característica do meu DNA espiritual, ou é algo que eu possa estar bloqueada, ou é algo que está condicionada mesmo ao meu ministério, eu só, né, a minha vida espiritual, eu só falar em poucas sílabas, ou é porque isso é um sinal que a pessoa está bloqueada? Vou falar do primeiro caso e depois do seu caso, que é diferente. Igual você falou que falou umas sílabas novas, né? Então tem gente que fala sempre a mesma língua e não mudou nenhuma. A sua ainda mudou a palavra. Você disse que recebeu no Robson. Em alguns casos, no apóstolo Robson, vamos dizer, tem alguns contextos de alguns irmãos que eles estão, não estou falando dessa irmã específica, eu estou falando no geral, né? Mas vão responder a irmã, mas pegando o caso. Muita gente entra em contato comigo, principalmente agora com a internet, mas eu já viajei, já fiz a obra no Nordeste, já fiz no Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, aqui no ABC tem muitas igrejas, então sou um pouco conhecido, tenho 30 anos de ministério, então você vai conversando com pessoas e você vai ouvindo um, ouvindo outro, então você vai entendendo. Então tem igrejas que infelizmente o culto deles estão seco. Então ele ora em línguas, ele não participa de nenhuma conferência, nenhum lugar que derrama unção. Então, às vezes, fica mais difícil para essa pessoa romper mesmo.
Às vezes, agora que veio, eu me converti na época que não tinha internet. Então, imagine só, 30 anos atrás não tinha, era eu, a igreja e que congregava. Então, era mais seco. Hoje, através das lives, através dos treinamentos, isso daí já facilitou tremendamente. A pessoa pode receber online, que eu acredito como vai receber agora. Mas imagine só, a pessoa tá. Alguns falam assim, pastor, eu moro aqui nessa cidade, ninguém fala sobre línguas, ninguém fala sobre dons, aqui não tem culto de unção, não tem nada disso. Tem pessoas que moram em lugares isolados que não tem, então fica muito mais difícil para essa romper. Eu uma vez eu falei isso, se a pessoa está numa igreja que dá liberdade para o Espírito Santo, uma igreja que manifesta a unção, vai Manu. ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil isso. Mas eu creio que acontece o seguinte, igual a pastora participou de um congresso, onde um lugar onde Deus derrama a unção, e aí ela recebeu novas sílabas, né? Novas sílabas, mesma quantidade, mas a mesma novas sílabas. Então o que quer dizer? Eu não acredito que vai parar aí, vai aumentar cada vez mais. Mas só que existem ciclos. Mas nesse ciclo que a pastora especificamente entrou, de final de 2024 para 2025, a partir de agora vai ser mais ainda. Vai jorrar muito mais revelação, jorrar muito mais entendimento e vai jorrar muito mais palavras. Vai fluir de uma forma sobrenatural. Mas eu creio que realmente tem pessoas que têm dificuldade pelo próprio ambiente que vive. Imagina só, uma irmã falar para mim que o pastor dela falou assim, ó, línguas não servem, falou no púlpito. Ela disse, olha, falou no púlpito, estou muito triste, que a língua não serve para nada, só serve para educação pessoal. Então, esse ambiente não vai ajudar essa irmã, esse ambiente. Não estou falando para ela sair, mas estou falando que fica mais difícil, né? Então, se a pessoa está num ambiente de unção, ou participar das lives da pastora Pamela já vai ajudar bastante. Já Amém. vai ajudar bastante a desbloquear. Amém. Pastor, mais uma pergunta de uma seguidora aqui. Eu achei até engraçado que ela perguntou. Ela falou assim: e se eu não for batizada com o Espírito Santo, eu posso, vai imitar a língua de outra pessoa? Ela está com a dúvida, e mano, não tenha dúvida, tenha fé que vai receber. Você já está achando que não vai receber, né? Que nem eu falei, a imitação é um desejo de vontade. A pessoa, eu vou imitar fulano, você tem que querer e consegue imitar. As pessoas conseguem imitar, mas não vai ter efeito, né? Se você está querendo imitar. Mas você pode receber e talvez você já até recebeu. Às vezes a trava está na mente, como eu já falei. Às vezes na hora da oração, o que é bom que está aqui em casa, que a maioria deve estar em casa, né? Mas no culto eu vejo que as pessoas não recebem a unção, não recebem algumas coisas com vergonha do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Ele tem muito bloqueio disso na igreja, eu vejo isso. Então, essas barreiras dificultam. Agora você está na sua casa, no momento da oração, você vai falar as palavras que o Espírito Santo vai colocar na sua boca. Alguns já vão falar imediatamente uma sílaba, ou duas, ou mais, mas o certo é você deixar fluir o rio. O rio vai fluir na sua vida. Aí, em nome de Jesus. Amém. Pastor, eu acho que eu fiz aí as principais perguntas, né, para a gente não se estender muito. Quem sabe a gente marca, né, a parte 2. Eu sei que o pessoal gostou bastante. E eu gostaria que o senhor ministrasse, orasse para quem deseja renovar as línguas, para quem deseja receber mais sílabas, para quem ainda não é batizado, que o senhor viesse aí ministrar na minha vida e na vida dessas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Eu vou contar só o meu testemunho para Claro. vocês entenderem. Quando eu recebi uma batismo com o Espírito Santo, eu queria receber muito batismo com o Espírito Santo. Eu via as pessoas sendo cheias. Eu sou a quarta geração de evangélico. Meu bisavô foi um pregador, abriu igreja lá no Nordeste, lá no Maranhão, tem até hoje. Mas eu me desviei quando eu era jovem. Vem a minha avó está com 101 anos agora. 101 anos. E veio minha mãe, e eu me desviei e me converti. Mas quando eu fiquei ouvindo, eu vim de uma igreja tradicional. Quando eu vi falar do batismo com o Santo, eu falei, eu quero. Eu comecei a jejuar, orar, e eu recebi. Mas só que as minhas línguas não era nenhuma sílaba, era tipo um gaguejar. Como era tipo um gaguejar, eu fui uma vez em um lugar e orei junto com uns homens lá, e aí vieram depois
vieram 4 ou foi 5 homens na minha casa tentar me convencer que aquelas línguas que eu falava era do diabo. Falar, essas línguas não é de Deus, não, é do diabo. E eu falei, mas eu tive certeza que aquilo era de Deus, não parei de orar em línguas, mas naquele momento que tinha 5 homens na minha casa para tentar me convencer que as minhas línguas eram do diabo, aquilo me bloqueou de orar na igreja, de orar, isso 30 anos atrás, né? Uns 29 anos atrás, né? Isso me bloqueou, eu sentia bloquear de orar no meio das pessoas por causa do que eu vi, mas eu orava em secreto, em particular. Então os bloqueios estavam na mente, eu via aquilo lá, eu sabia que era de Deus, eu continuei orando em línguas em casa, mas quando chegava no meio das pessoas, eu estava bloqueado. Então muitos bloqueios, às vezes é por causa de um pastor, de um líder, de um ensinamento errado, de falta de entendimento, mas você entenda que você recebe pela graça, tudo é graça. Jesus pagou o preço. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Você pode receber o Espírito Santo, você pode receber o Espírito Santo na mão e falar, você pode receber línguas. Eu preciso me santificar. Essas línguas vão te ajudar a se santificar. Nós estamos em um processo de cura e libertação, mas você recebe por essa graça poderosa. Eu quero que você faça assim com a palma das mãos virada para cima. Eu estou levantando aqui só para você ver, mas pode deixar apoiada na sua perna para não cansar, porque você põe a palma virada assim para cima. Depois da oração, você vai iluminar com a lanterna do celular, ver se aparece pó de ouro e azeite, porque isso é um dos sinais que aparece muito na nossa live, pó de ouro e azeite. Na hora da oração, eu quero, quem já fala em línguas, vai falar em línguas, vai orar em línguas junto comigo, e o Espírito Santo vai te dar uma nova língua. Então você ora em línguas aí na sua casa. Quem não ora em línguas, você vai sentir fluir uma palavra, ou talvez você já tenha a palavra na mente. Alguém fala assim, pastor, eu sonhei orando em línguas. Eu falo, então ore a línguas que você sonhou, se você lembra. Eu falo assim, então repita a língua que você sonhou falando. Então na hora, você vai orar, depois que acabar a oração, você vai olhar para a palma da mão, ver se apareceu azeite, pó de ouro. Entenda só, alguns vão sentir na palma da mão como fogo. Alguns vão sentir na palma da mão como eletricidade. Eletricidade é o poder de Deus, não se assuste. Então feche seus olhos. Vem Espírito Santo, vai derramando da tua unção poderosa. Vai orando em mistério, vai orando em línguas agora. Você que já fala em línguas, fala em línguas agora. Deus vai te dar novas línguas. Em nome de Jesus, receba um batismo de fogo agora. Receba um batismo de fogo agora. Receba um batismo de fogo agora. Receba novas línguas. E você que nunca falou em línguas, fale em línguas agora pela primeira vez. Fale em línguas agora pela primeira vez. Receba aí. Deus está tocando a sua vida agora. Em nome do Senhor Jesus, uma unção poderosa passe o seu corpo como onda de poder, como onda de eletricidade, como fogo, possa cair sobre a sua vida agora. Em nome do Senhor Jesus, o poder do Espírito Santo está tocando. Pai, envia anjos de fogo em cada casa que está conectada agora e toque nas línguas, toque no braço, toque na cabeça, toque nos pés, toque nessa casa agora com fogo. Mesmo pessoas que não estão na live, estão no quarto, estão na sala, também seja tocado em nome do Senhor Jesus. Vai recebendo. Oh, vai falando em línguas, vai falando mistério. Deus renova as suas línguas. Vai ser um novo ciclo, um novo tempo
Dons espirituais seja ativado. Dons espirituais seja ativado. Dons espirituais seja ativado agora. O dom de cura, o dom de milagre, o dom da fé, o dom da palavra de conhecimento seja ativado agora, 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 em nome do Senhor Jesus. A unção de Deus já está caída aí. Vai recebendo e vai falando, vai mergulhando, fale alto em línguas. Você que está pela primeira vez, fale alto, sem vergonha, sem medo, não deixa bloquear, não fique pensando que é da carne, não fique pensando que está imitando, fale, alaba, chora, alaba, canta, alaba, xalala, canta, alaba, xá. A unção de Deus está caindo. Oh Espírito Santo, renova essas línguas agora. Renova essas línguas agora. Algumas pessoas vão sentir o cheiro da unção. Algumas pessoas vão sentir o cheiro do vinho. Esse vinho representa um tempo novo, uma unção nova. Sinta o perfume da unção, do vinho novo que está vindo sobre a sua vida. Deus está derramando de um poder sobrenatural. Receba aí. Deus está mudando o ministério. Eu estou vendo pessoas saindo do cativeiro aí. Em nome do Senhor Jesus, tem anjos indo na sua casa, tirando você do cativeiro da depressão, da angústia, do medo, da incredulidade. Deus está tirando você do cativeiro. Saia desse cativeiro agora. Saia desse cativeiro agora. Saia desse cativeiro agora e receba o batismo de fogo. Que onda de eletricidade começa a entrar na ponta dos teus dedos. Você começa a sentir eletricidade passando pelo teu corpo. Eletricidade do poder do Espírito Santo passando pelo seu corpo agora. Vai recebendo essa eletricidade. Mais fogo, mais eletricidade, mais unção e mais poder do alto. Alguns estão com vontade de chorar, deixe chorar, chorem. Se tiver vontade de chorar, chore. Se tiver vontade de gritar, grite. Se tiver vontade de falar em línguas, fale. Deixa o Espírito Santo operar. Em nome de Jesus, pó de ouro, azeite nas suas mãos agora. Receba pó de ouro, azeite nas suas mãos agora. Em nome de Jesus, receba aí pó de ouro e azeite nas suas mãos. Em nome de Jesus. Olhe para suas mãos agora. Respire fundo. Respire bem. Nossa, pastor, tá muito forte. Eu recebi alguns dourados. Geralmente são pós cor de prata. Só que eu recebi alguns dourados aqui na minha mão. Pó de ouro está caindo como chuva. Respire fundo. Glória a Deus. Você vai sentir o cheiro da unção. Respire fundo, você vai sentir o cheiro do vinho novo. E o pó de ouro começa a ver na pontinha dos dedos. E depois vai multiplicando. Ilumine aí com o seu celular. Quem falou em línguas pela primeira vez, escreve aí. Quem sentiu fogo, quem sentiu alegria, escreve aí o que aconteceu. Escreve o que já passou. teve uma que recebeu aqui, ó, Jocelina, viu nas mãos o pó de ouro. Tem o pó de ouro também, ó, a Jane. Bastante gente recebeu o pó de ouro. Glória a Deus. Coisa linda. Ai, misericórdia, meus dedos estão prata. Glória a Deus, eu recebi pó de ouro. Glória a Deus. Tem uma aí. Louve ao Senhor Jesus, amém? Agradeça ao Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Tem uma irmã falando. Toda honra e glória dele. Dele. Senhor Jesus. Recebeu, uma irmã recebeu a azeite. Amanda recebeu azeite. Recebi 4 sílabas novas. Eita glória. Senti fogo no corpo, uma irmã colocou. Oh, senti o cheiro do vinho. Eita glória. E quem está assistindo agora e vai assistir a gravação depois, você que está vendo o vídeo gravado no YouTube, o poder, a operação de Deus é a mesma. Você vai receber também. Ore conosco. Quem vai assistir a gravação depois, amém? Glória a Deus. Glória, muita.
Eu abri o grupo do Telegram, quem quiser deixar seu testemunho lá dessa live, o grupo do Telegram está aberto por 30 minutos, tá bom? Pastor, aonde está o Telegram? No link do meu perfil, ok? No link do meu perfil, você clica lá, Telegram, e vai para o grupo. Tem um monte de livro gratuito. Agora, mais um aviso importante. O pastor Ariston vive do ministério, pessoal, amém? Então, vá lá, se inscreva no YouTube dele, em nome de Jesus, assista. Ele tem produtos à venda também, o e-book, né, pastor, que o senhor tinha falado? Eu tenho um e-book sobre oração em língua. Quem quiser aprofundar, tá no link, até no. Eu coloquei o link desse e-book no Stories, no meu Stories aqui. Tá, Né, só a aqui, pessoa entrar lá que ela vai é, ver. Ah, a pastora Kátia recebeu, glória a Deus. para receber o Então que. tá bom. É Sim. o pó de ouro. Tem uma irmã recebeu nova silva, eletricidade na mão. Muita gente recebeu eletricidade, pó de ouro, azeite, glória a Deus. Tô sentindo o cheiro de vinho novo, glória a Deus. Pessoal, vamos Fogo lá. na perna, glória a O Deus. Vão lá na página do pastor Aliston, tá? Abençoe. Como que você honra uma pessoa, um profeta? Pastor, eu quero saber como que eu consigo honrar a senhora. Como que eu honro o pastor? Gente, consuma o produto nosso. Ai, pastor, eu não tenho dinheiro. Então, vamos lá. Então, ore pelas nossas vidas, amém? Se você não tem como honrar com dinheiro, honre orando pela gente, amém? Eu não estou pedindo oferta, nada disso, pessoal. Eu nem gosto de falar disso nas lives. Mas quando você compra um produto nosso, você está nos abençoando. Ai, pastora, mas eu não estou afim de ler esse e-book, eu não sou de ler muito, então compre e abençoa alguém. Mas honra a vida do profeta. É, Amém? Princípio de honra, em nome de Jesus. Amém? aqui você pode falar, pastora, quem, não sei se tem gente que quer muito ser usado em cura, aí nós temos um treinamento de cura, mas aí isso daí tá no link do Instagram, lá no perfil, tem que estar no perfil, quem quiser, né? Não sei, Segue às o vezes a perfil pessoa tem um do desejo pastor Ariston. Ah, o treinamento, né, de cura divina, para quem quer se mover em em cura. curas, né? Glória Glória. a Deus. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado por essa live sobrenatural. Eu senti demais a presença do Espírito Santo em alto nível. Recebi algumas coisas aqui. O Espírito Santo ministrou muito comigo nessa live. Foi uma live especial. Amém. Eu recebi de Deus. Muito, Amém. muito, muito obrigada, pastor Alisson. O senhor é uma bênção. Amém? Amém. Vamos marcar uma outra live para o próximo mês, aí a gente traz aí um outro tema. Amém? Muito obrigada pela sua participação Eu e até agradeço. uma próxima em nome de Jesus. Vamos orar para finalizar? Amém. Pastora vai orar? Pode orar, pastor. Pai, eu te louvo, te agradeço por tudo que o Senhor fez e está fazendo, meu Pai. Te agradeço também pela vida da pastora Pâmela, da sua família, Pai, do pastor Rony, dos seus filhos, que esse ministério cresça cada vez mais, alcance mais pessoas. O Senhor tem levantado essa família para ajudar tantas vidas, meu Pai. Livra eles de qualquer ataque, qualquer armadilha, qualquer cilada de Satanás caia por terra, mas eles possam prosperar cada vez mais em tudo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando todos da live que está aqui ao vivo, aqueles que vão assistir depois, sejam abençoados e tudo seja para a honra e glória do teu nome. Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Toda a honra e glória do nosso Senhor Jesus. A live vai ficar gravada no YouTube e aqui no Instagram também. No YouTube, ela vai ao ar daqui 1 hora, mais ou menos, que é o tempo de carregamento do vídeo. No Instagram já vai estar disponível assim que a gente finalizar. Oh, o apóstolo Robson entrou. Glória a Deus. Shalom, apóstolo. Que honra o Senhor aqui conosco. Amém? Que Glória a honra Deus. ter o Senhor conosco, apóstolo Robson. Uma bênção. Eu Verdade. aprendi demais. Vamos ver se ele entrou e saiu ou se ele está aqui. Eu vou convidar ele, ver se ele dá uma palavra aqui para gente. Apóstolo Robson, o senhor aceita o convite de entrar aqui ao vivo com a gente? Glória a Deus. Que surpresa boa, apóstolo Robson. Seja Glória. bem-vindo, amém? Ô, Glória. Aí, ó. Pronto. Travou aqui um pouquinho, mas eu acho que voltou. Eu acho que é a internet do apóstolo. Está travando um pouco, apóstolo.
Glória a Deus. Nossa, gente, eu tô tremendo aqui. Pronto. Ó, parece que Vê se, agora foi. vê se ficou bom aí. Ó, parece que agora Oi, foi. ô apóstolo, me mata do coração. Glória a Deus, seja Shalom. bem-vindo. Amém. Shalom. Amém. Nós estávamos aqui, apóstolo, até mostrei o seu livro aqui, a gente está falando de oração Apareceu em aqui a línguas. marcação e aí eu cheguei aqui na. Que maravilha. Glória a Deus, que maravilha. Glória a Deus. Apareceu aqui ó, a marcação aqui. Aí eu acabei de chegar aqui no Instituto do Rio de Janeiro. Sem querer, eu sentei aqui abriu. Eu falei, sim, vou entrar aqui a Pamela, a pastora. Glória a Deus, Pastor apóstolo. Arilson, pastora Pamela, Deus abençoe vocês. Amém. 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 Vocês, nós somos Apóstolo, parte da. o Sim, senhor pode falar, pode falar. o Senhor está me tocando falar algo para vocês. Oh, É, glória. vocês são parte, nós somos parte de um ciclo de mudança muito grande da nossa geração. Amém. E bom que vocês conseguiram, estão entrando numa. Onde a vara de amendoeira vai florescer. Deus está zelando a palavra dele sobre a vida daqueles que ele tem escolhido para uma nova temporada no Brasil. A nossa nação ela vai sofrer um sacudimento muito grande, um pouco dolorido esse último ano. Mas Deus ele está mudando, está levantando muitos líderes, né? Então nós estamos sendo levantados por um tempo muito oportuno. Amém. E vocês fazem Glória, isso. Amém. glória a Deus. O que a senhora ia falar? Fazer a pergunta? Eu ia falar para o senhor ministrar em nossas vidas, para o senhor fazer uma oração pela gente. Amém. Vou fazer aqui. Ó, me perdoa sem mais. Ó, eu cheguei aqui, cliquei ali, você me convidou, hein? Pastor Houston, um abraço pro senhor também. Um abraço, pastor. Até Amém. mandei uma mensagem para você, falei assim, ó, vamos marcar outro podcast aí. Mandei uma mensagem hoje. Eu vou responder a vocês. Eu tô muito corrido, chega aqui no Rio de Janeiro, é muito corrido, né? Aí agora eu tô indo pro Nordeste, nós vamos inaugurar a base lá no Nordeste. E depois eu tô de volta aí. Aí em São Paulo já vou ter conferência e vamos ver se a gente, né, em maio, consegue fazer, pode ser nós três lá no Instituto. Oh, Eita, glória. glória, vai ser uma honra. Glória a Deus. E tem que ir profundo, hein? Vamos profundo com o povão. O povo tá com sede, tá com fome, né? Verdade. Então, com Estamos sede. numa época, Amém. estamos numa época extraordinária. Estou sentindo uma unção aqui muito grande nesse momento falando com vocês. Amém. Amém. É um prazer estar com vocês aqui. Então, vamos ministrar, pastora Pamela. E deixa Deus usar vocês aí, entendeu? Amém. 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 Muito obrigada, apóstolo, pela sua E participação hoje aqui. vocês vão falar É de uma oração em honra. línguas, né? É uma honra. Então, nós estávamos falando. Nós estávamos, eu falei do seu livro aqui, divulguei. Está sendo uma bênção. Amém. Eu estou lendo e eu tô vivendo um tempo da minha vida que eu estou sendo muito impulsionada a orar em línguas. Eu não estou conseguindo orar na minha língua natural, só orando em línguas. Eu acredito que sejam Profunda. os níveis, né, de guerra que a gente precisa orar em línguas. Tem que orar em línguas. Eu lembro, eu passei o ciclo do carnaval, ou Delevrastracaio, Rusticia Merretecaia. Meu Deus, obrigado, Senhor, porque essa espada está descendo. Candarabastreia, Mahastuski Derifastreia. Meu Senhor, o Senhor fará aquilo que está além do que nós possamos, ó Pai, pedir, pensar, ou imaginar, ou idealizar, Senhor. O Senhor irá fazer coisas extraordinárias sobre os vasos que o Senhor tem escolhido para esses últimos dias, Senhor. O Senhor me parou, Senhor, ia falar algo, mas a sua unção me parou. Espírito Santo, queremos te agradecer por esse momento precioso, porque o Senhor está unindo, Pai amado, o coração, o espírito da tua igreja. E o Senhor, Pai amado, está chamando os líderes para unidade, respeito, humildade. Elevar-se, delevou um dequim, dererrasse, dequeia. Zedozamarra, fiche, crendorostra, cambrini, shemenequeia. Porque, Senhor amado, a tua plenitude, ela está, Senhor, no corpo. Senhor, é a plenitude, ela habita no corpo, na rastrus que miriqueia. E aonde está uma unidade perfeita, haverá derramar do avivamento, a derramar de glória, glórias extraordinárias, ó meu Senhor, que estão além dos mantos que nós temos, ó Pai, além das posições que nós carregamos, além dos nossos ofícios, ó meu Senhor.
Senhor, além das nossas construções terrenas, Pai, além do nível de riqueza de homens. Senhor, o Senhor está nos chamando, Pai, um tempo glorioso nessa nação de unidade. Eu oro para que esse fogo de glória cubra, meu Senhor, a tua serva, meu Senhor, a tua profetisa, meu Pai, a pastora Pamela, ô Senhor, teus profetas, ó meu Senhor, pastor Arilson, meu Senhor da glória. Senhor, derrama sobre eles a tua glória. Desata o ministério deles, ó Arrastum, Derevequeia, que eles venham colher almas, ó meu Senhor, expande as tendas, porque é tempo, meu Senhor, que o Senhor está movendo eles, ó Pai. Eu agradeço, meu Senhor, porque tu me colocaste para profetizar para os teus filhos aqui. Foi súbito, Pai. Foi súbito, Senhor, que tu me fez entrar aqui, porque tu está na vida dos teus filhos. Eu os abençoo, eu sinto uma poderosa unção, pastora Pamela. Existem certos propósitos na dimensão do reino e da glória. E o Senhor escolhe vasos e coloca em posições aonde, Senhor, grandes propósitos vão jorrar. E o Senhor está chamando a tua vida para um tempo precioso de ajustes, de alinhamento profético, de discernimento de estação. Senhor, que ela discirna o que tu está falando a ela na terra. Ô Senhor amado, abençoa o pastor Ariston. Pai amado, porque a unção está aumentando de curas. Eu abençoo o teu filho, que ele aumente nesta unção, nesta graça. Que devatevato comarra plevacequeia. Ombre cusque cremde plateaste te quevedecaia. Ô Senhor, obrigado, porque tua filha escreverá um livro, está descendo diante dela. Levretequeia, tua rabrequedia, não tenha medo, filha. Tu escreverá este livro. Pai, eu abençoo teus filhos. E eu peço, Pai amado, essa glória, essa unção sobre eles agora. Eu os abençoo em nome de Jesus. Enderevaçandaia rostonia. Xalabarrapessuia. Pai, todos que estão online agora, que esse fogo alcance eles. Sejam batizados em línguas agora com o Espírito Santo. Camando atrivorramerramecaia. Os santos sejam, Pai amado, liberados, Pai, ao favor do teu povo nessa terra. Pai, queremos ver colheita de almas. Queremos ver avivamento nessa terra. Eu abençoo teus filhos. Eu abençoo que estão online. Abençoo essas famílias. Em nome de Jesus, ó Pai, que extraordinário. Arravasuderi, Pai. Bacarahasuri, Candarabataia, Rostria, Miqueia. Pastor Arilson, pastora Pâmela, diz o Espírito para vocês. Faça uma diferença na justiça, na verdade, na santidade. Não se preocupe que os sinais, as maravilhas, elas acompanharão as verdadeiras testemunhas. Eu tenho algo assim, um segredo muito forte, Deus me ensinou. O Senhor falava assim para mim, assim, quando a gente está crescendo no ministério, a gente se preocupa muito com o lado sobrenatural e os dons, as maravilhas, isso é maravilhoso, tem que ser assim. Mas um dia Deus falou para mim assim, filho, eu vou fazer tantos milagres, vou fazer tanta coisa que nem você tem fé para pedir para eu fazer, eu vou fazer. Mas o que eu quero fazer em você é o que a minha igreja vai necessitar. E todo o resto vai ser presente. E às vezes é umas explosões assim de milagres extraordinários. É extraordinário. Mas o que? É porque a gente tem que estar dentro do rio do Espírito, o reino, a justiça, a santidade. A igreja, ela está necessitando, pastora Pamela, pastor Ariston, de algo que se vocês entenderem e pegar, eu sei porque Deus está me levantando no Brasil, por causa daquilo que a igreja precisa para esta hora. Então, os anjos e as operações celestiais, o próprio Senhor, né? Quando Ele me convoca, Ele fala o que Ele está querendo, não é fácil, não é fácil. Ele tem me falado muitas coisas para mim, não perca a simplicidade, continue dentro da dimensão que eu vou começar a fazer tudo que eu estou prometendo. Só que Ele fala para mim, faça aquilo que a igreja necessita. O Senhor falou assim para mim, te dei dons acessados no profético extraordinário da vida das pessoas. Mas o Senhor falou assim, não se prenda aos dons que eu te dei, nem aos humanos. Se prenda à minha glória e à restauração da minha noiva, da minha igreja. E a colheita de almas, porque eu vou fazer o extraordinário. Mas não perca os seus olhos de mim, o Senhor falou para mim. Então, eu sou um homem tão simples na minha vida. Quanto mais Deus nos dá, eu tenho que me submeter a uma simplicidade, a uma forma de vida tão assim, desprovida de mim mesmo. Porque a gente não pode se exaltar, a gente não pode pecar no orgulho.
Entende? E o Senhor falou para mim que muitos líderes da nossa nação estão sendo reprovados gravemente por causa disso. E está fazendo do ministério deles o que eles querem. Então, assim, o ministério do Senhor me deu, mas eu não quero pagar esse preço errado, não. Sabe? Não precisamos disso. O Senhor vai fazer coisas extraordinárias na vida dos filhos. Aqueles estão dando como filhos obedientes, estão sacrificando, amando almas. Então, a gente vai ver colheitas extraordinárias no Brasil. Extraordinárias. Ó, e Isso vocês estão agora. convidados lá para o Nordeste, na cruzada lá, vai ser mais, acho que entre 1.500 a 2.000 pessoas lá. Se quiser Amém. evangelizar com a Glória a porra, Deus. e ver os Apóstolo, onde o senhor ministrar está, eu tô milagre no indo. Nordeste é maravilhoso. Depois Oi? me fala a data, apóstolo, onde vai ser em maio, aqui Julho. em São Paulo, que Ah, toda a conferência eu tô com o senhor. ó, isso é uma honra. Eu admiro e respeito a vida de vocês. O Senhor que me apresentou vocês no mundo espiritual. Amém. Então vocês já têm um acesso comigo no meu coração. Eu respeito vocês, eu amo vocês. Tá bom? Vai ser Amém. lá na Vaza Paulista, no mesmo local, tá bom? Vai ser Amém. conferência Já tem data, exatamente. apóstolo? Ainda Vai não. ser. Acho que tá na segunda semana, já tá marcado aí já. Eu mando pra vocês. Tá bom. Tá bom? Bom, já vou Ó, garantir o meu. Muito obrigada, obrigado a apóstolo. vocês pela honra, pelo prazer. Amo a vida de vocês. E vamos fazer o podcast junto, hein? Lá na conferência lá. Vamos fazer. Glória a Deus. Tá bom. Glória a Deus. Vai ser Beijo no uma honra coração de estar com o vocês. senhor. Obrigada, apóstolo. Um Fica abraço. com Deus. Obrigado, Shalom. Deus. Amém. Shalom. Tchau. Que surpresa, hein? Eu tô impactada aqui, eu me tremendo toda, gente. Meu Deus, é muito forte. Foi sobrenatural Ó, essa e eu live. vou falar algo aqui. Deus é na vida da pastora Kátia, porque ela é profeta na terra. Ela me mandou mensagem mais cedo, eram mais 5 da tarde. Ela falou assim, pastora, algo sobrenatural vai acontecer nessa live, eu não sei o que é. Então, eu quero aqui aproveitar e honrar a vida da pastora Kátia. Deus é na tua vida. Eu falei, meu Deus, que mistério que é que vai acontecer? E foi essa presença agora do apóstolo Robson, foi uma resposta do Senhor para mim. Muito obrigada, Senhor, porque a gente sofre muita afronta, muita perseguição, e aí ele vir entrar e Deus usar ele dessa forma. Eu não tenho palavras. Obrigada, Senhor. Gente, eu vou desligar, que eu não estou nem conseguindo discernir as coisas aqui. Pastor Ariston, muito obrigada pela sua presença, tá bom? A gente marca uma próxima live. Fica com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.